Boa tarde, colegas vereadores, comunidade presente ao plenário, todos aqueles que nos acompanham nessa sessão legislativa e nesse momento, no dia de hoje. Presidente, eu não canso de dizer que o grande expediente ele é um momento nobre do espaço que nós, vereadores, temos nesta casa. E para o dia de hoje eu preparei, além de algumas comunicações que considero importante, prestação de contas do que vemos construindo até o presente momento, alguns assuntos pontuais que dizem respeito à realidade da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país e que mexem com o cotidiano da vida das pessoas todos os dias, ou seja, com o nosso cotidiano diário. E nesse momento eu queria tratar de um tema que é bastante importante para a minha pessoa e já vi vários outros colegas tratando aqui. Um grande número das pessoas que acompanham a minha trajetória pública, enquanto militante do movimento estudantil, vereador Paulo, e depois como agente público em algumas estruturas e esferas da administração pública municipal, lembram, ou talvez não lembram, que eu passei pela direção do Hemocentro Regional de Passo Fundo, o Hemopasso. E lá, ainda no governo do prefeito Dipp, vereador Patucci, nós tomamos importantes ações à frente daquela instituição, que inclusive possibilitaram que ela atualmente atenda num espaço renovado, que não é o ideal ainda, vereador Paulo Neck, não é o ideal ainda, pois é um espaço relativamente pequeno, mas que dentro daquilo que foi possível fazer, com a utilização de recursos próprios, vereador Saul Spinelli, a partir de uma notificação da Vigilância Sanitária do Estado do Rio Grande do Sul, que interditou o prédio em virtude da demora das obras, nós aprovamos junto ao prefeito Dipp, e contamos com a agilidade da Secretaria de Planejamento, do setor responsável da Prefeitura Municipal, conseguimos fazer a recuperação de partes do prédio e instalar hoje o conjunto de serviços, principalmente a coleta, onde as pessoas se dirigem na sua recepção e tão logo sejam atendidas, estão lá nas cadeiras para efetivar a sua doação. Então isso melhorou em muito o atendimento do Hemocentro. De lá para cá o Hemocentro passou por várias gestões. E, fundamentalmente, há pouco tempo atrás, num acordo entre Prefeitura Municipal de Passo Fundo e Estado do Rio Grande do Sul, a gestão do Hemopasso passou ao Estado do Rio Grande do Sul. O que compete ao município de Passo Fundo? A cedência dos funcionários que fizeram concurso para atuar naquele Hemocentro e que isso vem sendo feito até o presente momento e continuará sendo feito. Mas, infelizmente, o que nós constatamos é que o Estado do Rio Grande do Sul, com as mudanças estruturais na sua estrutura gerencial que fez, está trazendo problemas não só para o Hemocentro Regional de Passo Fundo, mas também para o serviço de hemoterapia, o Hemocentro Regional de Palmeiras das Missões, que atua na mesma modalidade que o município de Passo Fundo. O município cede os funcionários, arca com investimento na folha de pagamento dos servidores e recebe, ou pelo menos deveria receber, o ressarcimento do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos em contato com o deputado Juliano e também com as autoridades do município de Passo Fundo, o secretário Luiz Arthur, para que nós possamos fazer um encaminhamento, uma visita ao governo do Estado para que isso possa ser colocado em dia, vereador Paulo Neck. A gente sabe das dificuldades do Estado do Rio Grande do Sul, mas a gente acha que se tem um setor, vereador Rufa, que não pode, ainda mais o setor que é responsável por coletar, processar, disponibilizar aquilo que é fundamental em qualquer processo cirúrgico na rede hospitalar da nossa região aqui, que é o sangue, nós não podemos passar por esse impasse. Então nós estaremos fazendo, nos próximos dias, uma visita ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com o Executivo Municipal, com o deputado Juliano, para que a gente possa ver, na medida, como recuperar essa situação
que é uma situação que cria problemas para o Hemocentro, cria problemas para a administração municipal, mas principalmente pode, se continuar sendo efetiva, criar problemas muito maiores a todo o setor de atendimento e saúde do município de Passo Fundo e da sua região, de toda a região que é atendida e abastecida pelo Hemocentro Regional de Passo Fundo. Então fica aqui o nosso reconhecimento a essa instituição e a todos aqueles servidores que lá trabalham e labutam no dia a dia para que esse importante setor de saúde seja mantido e continue atendendo a nossa população. E eu queria também tratar aqui, em algo que já tratei algumas sessões atrás, muitos de nós aqui vereadores e muitas pessoas da comunidade em geral aprenderam e utilizam, vereador Saul, as redes sociais para passar aquilo que tem feito, para dialogar com os amigos, para interagir com as pessoas que estão distantes, para formular ideias, pensamentos, para construir opiniões. Que na Câmara, eu acho que, se nós formos ver, todos os 21 vereadores têm publicações, páginas no Facebook, alguns constroem sites, ou tem uma ou outra plataforma da rede social, vereador Rufa, para se comunicar com as pessoas. Isso possibilitou coisas muito boas. A proximidade com aquele eleitor, ou com aquela pessoa que acompanha a política, que dificilmente encontraria outra forma de se relacionar com os vereadores, encaminhar suas demandas. Eu mesmo construí através do mandato um aplicativo que possibilita que a pessoa fotografe demandas na rua, faça os vídeos, encaminhe por mensagens através desse aplicativo e não só envie as demandas, como receba a contrapartida, a sua demanda através do nosso retorno, para ela diretamente através do e-mail, através do seu número do celular, e as pessoas e a comunidade têm usado muito esse mecanismo para interagir com o nosso mandato. E por isso a gente recebe sugestões de leis, pedidos de providência, indicações que a gente pode fazer, questionamentos, vereador Rufa, elogios também às nossas ações, mas infelizmente também tem sido uma frequente, através das redes sociais, os discursos que não são dessa linha. Os discursos de intolerância, de preconceito, de agressão, os discursos que não, e as opiniões que não constroem nada a não ser o ódio. Isso, e as inverdades também, vereador Patucci, o senhor tem razão, as inverdades, as mentiras. Infelizmente, é necessário, e aí eu falo de maneira ampla, que todos nós possamos saber como melhorar e aprofundar ainda mais esse diálogo com a comunidade naquilo que é positivo, vereador Patucci. Temos acompanhado um conjunto de publicações dos colegas vereadores, dos mais variados partidos, das mais variadas bancadas, e não são raros os momentos em que nós vemos que a crítica ela passa longe, distante, muito distante do debate sadio daquilo que está sendo proposto. Eu procuro, e faço isso quase que diariamente, ou eu mesmo, ou construindo com a minha assessoria, a resposta às mais variadas opiniões que eu recebo. Na sua grande maioria, vereador Ronaldo, são posições respeitosas, inclusive quando não concordam com a minha linha de atuação, quando discordam do meu posicionamento. E as pessoas podem dizer, capaz, quem segue o vereador Alex são pessoas que coadunam do mesmo princípio que ele, da mesma linha de pensamento. Muito pelo contrário. Existe um grande número de pessoas que nos acompanham, que discordam
em gênero, número igual na nossa posição, mas sabem, quando efetuamos alguma ação, construir a crítica, reconhecer o acerto e encaminhar suas demandas de uma forma que seja respeitosa e positiva. Cada dia mais, nós vemos espaços para opiniões que não vão nessa linha. E, infelizmente, essas opiniões elas só servem para uma coisa, vereador Tiaquinho, para propalar o ódio e dar força àquele que não tem nada a oferecer de positivo para a sociedade. Então, todas as vezes, isso aqui é muito mais, não um desabafo, mas uma opinião. Vivemos momentos muito complicados na política brasileira, nas relações pessoais do dia a dia. É tão mais fácil construir um diálogo propondo, discordando, apresentando, do que simplesmente ir para a rede social e dizer que se exploda, são todos iguais. E, infelizmente, em algumas opiniões, de vez em quando, até emitidas aqui nesse parlamento, dão força e vez a esse tipo de discurso. Então, por isso que todas as vezes que eu venho a esse microfone, eu faço questão de dizer que a generalização, ela é extremamente prejudicial a todos. Cada um tem o seu jeito e a sua forma de agir no seu mandato, na sua ação pessoal no dia a dia. E nós devemos construir aqui na Câmara de Vereadores e nos nossos pronunciamentos, e essa é a minha opinião, não estou aqui querendo cercear a ação de ninguém, mas acho que nós devemos ter a responsabilidade, diante de tudo, construirmos as diferenças, as opiniões, os encaminhamentos que sejam no mesmo sentido, de forma mais do que respeitosa. Isso a comunidade cobra e a sociedade nos exige. Então, penso que isso é fundamental para que nós possamos continuar fazendo deste parlamento um parlamento que debata ideias, que construa propostas, que seja visto lá fora como algo bom para a sociedade. Eu gostaria só de consultar a assessoria, porque eu não estou vendo o meu tempo aqui no painel. Então fica difícil eu acompanhar e poder, obrigado, dimensionar o tempo que eu tenho para cada comunicação. E também queria trabalhar nesse espaço algo que considero bastante positivo. Nós vemos acompanhando o vereador Roso Leandro, desde o início do mandato do prefeito Luciano, os investimentos em vários setores da cidade e da vida do município. E um deles que vem sendo feito é no fortalecimento da política cultural da nossa cidade. Cultural, em especial nesse momento, eu falo na questão da literatura. Passo Fundo é a capital nacional da literatura, um título que foi dado em grande mérito pela realização da nossa Jornada Nacional de Literatura e que vem fortalecendo a cada ano, com o esforço de várias pessoas, a política de aproximar mais as crianças, os adolescentes, formar mais leitores na cidade de Passo Fundo. E nesse sentido, o governo municipal investiu bons recursos na implementação de compra de livros, de programas que se destinam aos professores, como o Cheque Livro, de recuperação de estruturas de bibliotecas na rede municipal de ensino e também na recuperação da nossa principal biblioteca municipal, que é a Biblioteca Pública Arno Viniski. Então lá foi feito um investimento considerável, que recuperou ela estruturalmente, potencializou para a comunidade a recepção de novos leitores e de antigos usuários que tinham deixado de frequentar aquela biblioteca, aquele espaço. Isso vem se construindo numa política extremamente acertada, porque de lá para cá, da reforma da biblioteca,
o Executivo Municipal vem, ano a ano, investindo na aquisição de novos livros, na disponibilização de mais exemplares para a comunidade de Passo Fundo, e isso vem fortalecendo a relação da comunidade de Passo Fundo, dos estudantes, da juventude, mas em especial dos leitores com aquela instituição que é a Biblioteca Pública Municipal. E nesse sentido nos trouxe uma nova preocupação. A Biblioteca Pública Arno Viniski, ela ainda, vereador Pedro Nanelli, ainda não dispõe de um regramento interno próprio que possibilite a ela ter um controle maior sobre possíveis punições àqueles que são seus leitores ou que lá retiram seus livros e que, infelizmente, por algum motivo ou outro, acabam não devolvendo a obra. Então, nós estabelecemos uma relação com a professora Suzana, que é a coordenadora da Biblioteca Pública, e que não só coordena a Biblioteca Pública, como coordena outros espaços destinados a esse esforço, que é o esforço de formação de leitores na cidade de Passo Fundo, e estamos finalizando, colegas vereadores, e para isso eu vou pedir o apoio dos colegas desde já. Nós estaremos encaminhando, ainda estamos na dúvida, se através de um projeto de lei, ou se através de uma indicação, vereador Dalalana, ao Executivo Municipal, para que este envie à Câmara de Vereadores a legislação pertinente, um regulamento para o usuário da Biblioteca Pública Municipal, que possibilite, vereador Tiaquinho, garantir que, ao mesmo tempo, esse esforço, que é grande, da administração municipal, e que é considerável em termos de recurso na aquisição das mais variadas formas de investimento na biblioteca, possam ser valorizados, mantidos e disponibilizados para o maior número de pessoas possível da nossa comunidade. Não é mais possível que nós tenhamos pessoas que se dirijam à biblioteca, retirem os seus livros e simplesmente esqueçam de levá-los de volta, desta forma não possibilitando que outros leitores, outras pessoas possam fazer uso dessas obras. Então, é nesse sentido que nós estaremos encaminhando, como digo, ainda não finalizamos a proposta, mas nos próximos dias, ou uma proposta de projeto de lei, que eu ainda estou estudando ver se é possível, ou uma indicação para que o Executivo Municipal encaminhe, através, sim, daí vereador Eloy já lhe dou a parte, a essa Câmara de Vereadores, um projeto para regulamentar esse tipo de serviço e garantir que nós tenhamos mais segurança a esse investimento municipal. Pois não, vereador Eloy? Vereador Alex, parabéns pelo seu grande expediente e pelo assunto que o senhor está abordando aí a respeito da nossa capital da literatura. Realmente, o senhor encaminhou muito bem a reunião que nós tivemos agora há pouco, perante aos escritores e artistas. Eu acho que nós, vereadores, temos que dar realmente uma atenção especial, porque, afinal de contas, a nossa cidade é a cidade capital da literatura e nós temos que valorizar os nossos escritores. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Eloy. E para a finalização do nosso grande expediente, eu não poderia deixar aqui, já deixando claro que ainda tenho mais um assunto posterior a esse, de falar do momento político nacional que nós vivemos. O que dizer da pretensa reforma política que está em debate no Congresso Nacional, vereador Paulo Neca? Nós temos vivido, e foi na legislatura passada quando nós tivemos aqui uma comissão de vereadores, uma frente parlamentar que debateu a reforma proposta naquela oportunidade, que reuniu conjunto de colegas vereadores na oportunidade, num esforço de tentar, aqui, a partir da Câmara de Vereadores, construir propostas que pudessem ser apresentadas pelos deputados federais no Congresso Nacional para a reforma, mas deixando claro, e aí, no ponto de vista da comissão passada, da legislatura passada,
e também do meu ponto de vista, toda e qualquer reforma política, ela deve ter como viés a ampliação da participação democrática. A ampliação da participação democrática pressupõe que as pessoas possam participar da vida política e eleitoral de um país de forma mais fácil e que possam ser, inclusive, incentivadas a fazê-lo. Pressupõe o fortalecimento dos partidos e das agremiações políticas, de forma a tornar as representações políticas partidárias mais fortes e mais presentes no dia a dia da população. Pressupõe de forma ampla que o eleitor possa votar, eleger, escolher seus candidatos da forma mais democrática possível e, através dessa forma, também exercer a forma mais democrática possível da fiscalização do mandato daquele que ele depositou o seu voto, daquele que lhe representa. Pois, vereador Rude, a nossa democracia é uma democracia representativa. O eleitor escolhe entre aqueles que se apresentaram no processo eleitoral quem serão aqueles que irão lhe representar no parlamento, no poder executivo, Brasil afora. Então, qualquer mudança, vereador Ronaldo, que venha a cercear a possibilidade da participação democrática do eleitor, ela deve ser compelida, ela deve ser combatida, ela deve ser desmascarada. E é nessa linha que nós do PCdoB vemos atuando. O distritão nada mais é do que o cerceamento da renovação e da participação democrática dos eleitores, que hoje são eleitores e que em determinado momento poderão ser candidatos ou estar representando. A forma como está sendo encaminhado esse processo, ele não permite isso. Ele cerceia a democracia, ele cerceia a possibilidade de participação dos eleitores. Fortalece o conluio, a defesa daquelas lideranças que já são conhecidas nacionalmente e que nesse momento estão enfrentando um grande desgaste em virtude do cenário nacional, político nacional. Mas se engana, e isso é importante que a gente diga, que aqueles que acham que isso que está acontecendo em Brasília não atingirá-os aqui no próximo processo eleitoral, tanto da cidade, em 2022, como estadual, em 2018. Poderia traçar um paralelo com a eleição, vereador Dallalana, com a eleição ocorrida de segundo turno. Vereador Dallalana, por gentileza. No segundo turno no Amazonas, em que mais de 45% dos eleitores, vereador Rufa, se absteram de votar ou votaram nulo no processo eleitoral. O novo governador do Amazonas, Amazonino Mendes, que não é novo, já foi governador várias vezes, mas o que foi eleito agora para esse próximo período, fez o equivalente a 33% dos votos totais, não dos votos válidos, vereador, dos votos totais daqueles que tinham direito a voto. Isso faz com que todos aqueles que participam do processo eleitoral e político do Brasil tenham que pensar direito como esse processo todo de desgaste da política nacional vai atingir cada um e cada uma que vai se apresentar no processo eleitoral do ano que vem e nos processos vindouros. Então é necessário que nós possamos, sim, vereador Tiaquinho, defender uma reforma política. Mas essa reforma política, volto a frisar aqui, ela tem que ser por mais democracia, por fortalecimento dos partidos, por mais espaço para que as pessoas possam exercer a sua livre escolha, e não da forma como vem se fazendo ou se apresentando na discussão do Congresso Nacional, que, sem dúvida nenhuma, acarretará no fortalecimento das lideranças que já estão,
no fortalecimento daqueles quadros que têm visibilidade nacional, em detrimento daqueles que querem se apresentar, ou daqueles partidos que precisam se fortalecer nesse processo eleitoral vindouro. E para encerrar, eu queria solicitar um auxílio dos colegas vereadores. Já tratei disso, um pedido que faço aqui em meu nome, em nome do governo municipal, para que nós pudéssemos, vereador Gleison, está nas comissões o projeto de lei que autoriza, vereador Rufa, as contratações temporárias por excepcional interesse público realizadas de acordo com a Lei 5.109, de janeiro de 2015, em virtude da continuidade do serviço prestado pelos agentes de combate a endemias no âmbito do município de Passo Fundo. Essa é uma lei que criou o processo de seleção temporária para essa função, que é os agentes de combate de endemia na cidade de Passo Fundo. Ele vence agora, no final do mês de setembro, e o município encaminhou um projeto de lei, que é o projeto de lei que está tramitando, está nas comissões, projeto 082 de 2007, que pede a prorrogação desse projeto. Acho que sim, vereador Paulo, acho que não está mais na sua comissão, não. Já está avanço. Eu estou pedindo um esforço do conjunto da casa para que a gente possa, até o próximo dia 15, vereador Tiaquinho, que ainda está dentro do prazo, nós fazer a votação desse projeto, porque não só, vereador Rufa, ele pressupõe a renovação do contrato daqueles agentes que estão fazendo frente a essa importante tarefa, que é o combate à dengue, que é o combate às mais variadas doenças que nós vemos sofrendo aí por sermos um país tropical, que há um tempo atrás era tratado como uma doença de período, né? Ela tinha um período no ano, vereador Leandro, em que tinha preocupação. Agora ela é uma doença que ocorre nacionalmente, independente do período do ano, então por isso a necessidade que nós tenhamos que prorrogar esse contrato, mas não só prorrogar, ao mesmo tempo o projeto estabelece que no prazo máximo de 12 meses a partir dessa renovação, realizará concurso público para esses agentes, concurso público, e não mais processo seletivo simplificado. Então, criar o quadro permanente na área, valorizando o conhecimento das pessoas, o seu esforço no processo de concurso público e dando a possibilidade de que nós possamos, vereador Paulo Necre, valorizar essa categoria, que é uma categoria que faz muito pela cidade, que faz muito pela saúde da população de Passo Fundo. Então, fica aqui o meu agradecimento aos colegas que acompanharam o nosso grande expediente, à comunidade que está nos acompanhando, inclusive hoje nós fizemos aqui a nossa transmissão através do Instagram também, uma ideia de tentar interagir com mais pessoas, e por isso que eu falei da importância da interação com as redes sociais. Agradecer a atenção de todos e desejar uma ótima sessão para todos nós e, ao mesmo tempo, uma grande semana a todos os passofundenses. Obrigado, presidente.